Sabe quando a gente tem aquela sensação de que tem algo mais ao nosso redor, algo que a gente não vê? Pois é, tem tradições muito antigas que falam disso, de energias invisíveis. E não só falam, como desenvolveram jeitos de tentar, detectar e até interpretar essas energias. O mais curioso é que as fontes que a gente analisou hoje, elas trazem uma variedade de usos que vai do super prático, tipo achar água debaixo da terra, até umas buscas bem mais internas, sabe? Equilíbrio pessoal, harmonizar a casa. Hoje, o nosso foco aqui nessa investigação é a radiestesia. Vamos explorar essa prática e tentar entender também os conceitos que sempre aparecem junto, tipo o uso de pêndulos e a tal da radiônica. Exatamente. E para essa nossa conversa, a gente se baseou no material bem diverso, viu? Tem informações de associações como a ABRAD, que tenta organizar a coisa aqui no Brasil. Tem guias práticos de como usar pêndulos, sabe? Tipos da WeMystic. E também artigos que explicam a história, os fundamentos, como uns que a gente viu na Gila Story e no portal SEGS. Mas a gente foi um pouco além, né? Encontramos pesquisas acadêmicas, uma delas bem interessante, sobre como radiestesia é vista lá dentro do SUS, em Santa Catarina, e também textos de especialistas, como um do site Alquimia Operativa, que, olha, ajuda bastante a entender as diferenças entre radiestesia e radiônica, que não é a mesma coisa. Legal. Então a nossa missão aqui é tentar desemaranhar o que essas fontes todas revelam sobre a radiestesia. Qual a história disso, como é que funciona na prática, que benefícios o pessoal relata e as polêmicas, os debates, onde ela se encaixa hoje em dia, até na saúde pública brasileira, como você mencionou. Ok, então, vamos mergulhar nisso. Para começar, assim, do básico, o que exatamente é radiestesia? O nome já dá uma dica, né? Vem do latim radius, que significa raio, radiação, e do grego aesthesis, que é sensibilidade. Então seria tipo uma sensibilidade a radiações, a emanações. Vários materiais que a gente consultou, como aquele Introdução à Radiestesia, eles apontam que é uma técnica com raízes bem antigas, uma espécie de evolução da rabdomância. Ah, sim, a rabdomância. Aquela arte de achar coisas com uma varinha, né? Geralmente uma forquilha de madeira. Isso, e tem indicações de práticas parecidas lá no Egito Antigo, em Roma, na China, coisa de milênios atrás. Alguns até olham para desenhos em cavernas, os rupestres, e interpretam como representações disso. Puxa, é impressionante pensar que essa busca por sentir o invisível é tão antiga assim. É verdade, essa longevidade chama atenção. O princípio básico, que aparece descrito em fontes como SEGS e Gila Story, é essa suposta capacidade humana de detectar vibrações ou energias muito sutis, que seriam emitidas por tudo, né? Pessoas, animais, plantas, objetos, até o chão que a gente pisa. A explicação que aparece bastante é que um radiestesista treinado conseguiria captar tanto energias que viriam do cosmos, às vezes chamam de prana, ki ou chi, aqueles conceitos de força vital universal, sabe? Quanto energias que vêm da própria Terra, as energias telúricas, né? Da Terra mesmo. E os instrumentos, como o famoso pêndulo, eles funcionariam como amplificadores dessa percepção. Fariam uma ponte entre o nosso lado mais intuitivo, o inconsciente talvez, e a mente consciente. Mas olha, é fundamental notar, como fontes tipo a ABRAD ou Alquimia Operativa ressaltam, que a abordagem mais séria tenta se afastar da ideia de mágica, de adivinhação pura. A ênfase é numa sensibilidade que pode ser treinada, aprimorada. Falando nos instrumentos, o pêndulo é realmente o cartão de visitas da radiestesia, né? A imagem clássica. Um pezinho que pode ser de cristal, metal, madeira, pendurado num fio ou numa correntinha. A função dele, pelo que a gente leu em materiais como os da WeMystic e no guia Introdução à Radiestesia, seria basicamente amplificar micromovimentos, movimentos neuromusculares nossos quase imperceptíveis. E esses movimentos, por sua vez, estariam ligados à intuição da pessoa ou a essa captação das energias do ambiente, do objeto que está sendo analisado. Ele funcionaria como uma antena, né? Um receptor e talvez até um transmissor dessa informação que a gente não vê. Claro, as fontes mencionam outras ferramentas também.
As varetas, como o Dalrod, aquelas duas varetas em L, que se mexem, ou a forquilha clássica da rabdomancia, o galho em Y. E o Aura Mater, que parece uma vareta com uma molinha e uma ponta. E a Gilistory começa com o operador definindo um código. É preciso combinar com o instrumento o que vai ser sim, o que vai ser não, e às vezes até um talvez ou preciso refazer a pergunta. Os giros no sentido horário para sim e anti-horário para não são bem comuns. Mas olha, não é uma regra fixa não. Podem ser movimentos para frente, para trás, para os lados. Entendi. Cada um define o seu código, então. Basicamente. O ponto crucial mesmo que várias fontes batem na tecla é a clareza da pergunta. Perguntas objetivas, sabe? Que a resposta possa ser sim ou não. Essas tendem a funcionar melhor, segundo eles. Faz sentido, né? Pergunta vaga, resposta vaga, talvez. E sobre o pêndulo em si, o material dele importa muito? As fontes falam sobre escolher um específico. Falam sim. Muitas vezes, essa escolha do material do pêndulo é ligada à intenção do trabalho que a pessoa quer fazer. A Waymanstic, por exemplo, menciona cristais que são populares. Quartzo rosa para coisa afetiva, ametista para desenvolvimento espiritual, turmalina negra para limpeza energética e por aí vai. Mas é interessante que outras fontes, como a do Alquimia Operativa, argumentam que o material em si importa menos do que a conexão que o operador tem com a ferramenta. Ah, interessante esse contraponto. Sim, mas um ponto que parece ser consenso é a importância de limpar o pêndulo energeticamente de tempos em tempos. E aí as sugestões variam muito. Defumação com ervas, deixar na luz do sol ou da lua, enterrar um pouquinho, colocar sobre drusas de cristal ou placas de selenita, ou só guardar enrolado num paninho preto. E também falam em programar o pêndulo, que é basicamente estabelecer essa conexão inicial e definir os códigos de resposta, o sim e o não. Tudo isso, os materiais reforçam, está muito ligado a estado de concentração, a intenção e a energia do próprio operador na hora da prática. Não é só pegar o objeto e pronto. Entendi. É todo um processo, então. Envolve preparação, conexão. Agora, vamos para a parte prática mesmo. As aplicações, o que as pessoas realmente fazem com a radiestesia, segundo essas fontes que a gente reuniu. A lista é vasta. Começando pelo histórico ou pelo prático. Encontrar água subterrânea, que a gente já falou, e também minerais. Algumas fontes, tipo a Gilistore, mencionam até uns usos bem específicos, como achar vazamento em cano de água ou de gás. Essa aplicação de achar água é quase lendária, né? E é interessante como aquela fonte Experiências Surpreendentes relata casos em que essa habilidade teria convencido até os mais céticos. É mesmo? Sim, o texto cita exemplos de agricultores que, usando a radiestesia, teriam encontrado poços bons onde talvez métodos mais convencionais não tivessem indicado. Essa capacidade de gerar um resultado ali visível, palpável, mesmo que difícil de explicar pela ciência tradicional, parece ser um fator importante para a prática continuar existindo, né? Com certeza. E no nível mais pessoal, o que aparece nas fontes? Aí o leque abre bastante. Várias fontes, como a Waymanstic e o SEGS, listam o uso para obter respostas para dúvidas do dia a dia. Esse caminho é bom para mim? Devo aceitar essa proposta? Para ajudar a tomar decisões e também para encontrar objetos perdidos, chave, documento e até, pasme, pessoas ou animais desaparecidos. Tem também uma conexão forte com autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, usar o pêndulo para investigar crenças que limitam a gente, padrões de comportamento. E na área da saúde e bem-estar? Essa parte pareceu bem forte nas fontes, né? Muito forte. Fontes como SEGS, radiestesia terapêutica e a introdução à radiestesia descrevem um monte de aplicações terapêuticas ou de bem-estar. Fala-se muito em diagnóstico energético. Diagnóstico energético? Como assim? Seria a capacidade de identificar desequilíbrios nos campos de energia da pessoa. E, segundo eles, às vezes até antes de uma doença se manifestar no corpo físico. Isso se liga com aquela ideia de prevenção que a SIGS menciona. Outros usos comuns que eles relatam são o alinhamento dos chakras, aqueles centros de energia do corpo, né, segundo tradições orientais, limpeza da aura,
Ajuda para liberar bloqueios emocionais, reduzir estresse e ansiedade e melhorar a vitalidade e a disposição geral. Tem menções também de que a radiestesia pode potencializar outras terapias, tipo reiki, florais, até mesmo a psicoterapia, e oferecer um suporte em questões físicas, emocionais, mentais e espirituais. Mas é crucial notar, como aquele estudo sobre o SUS, terapias alternativas, destaca bem, que essas práticas são geralmente vistas e propostas como complementares. Elas não são substitutas da medicina e dos tratamentos convencionais. Uau, é muita coisa mesmo. E ainda tem mais, né? As fontes também falam do uso em ambientes. Sim, Harmonizar a energia da casa, do escritório, para trazer mais saúde, bem-estar, prosperidade. Identificar pontos ou até objetos que seriam nocivos energeticamente e até ajudar na avaliação de imóveis para comprar ou vender. E não para por aí. Usos na agricultura, para escolher o melhor lugar para plantar, na pecuária, para fazer análise de perfil vocacional ou profissional, verificar compatibilidade entre pessoas ou em projetos. Olha, realmente a premissa se estende para quase tudo. essa amplitude toda mostra como a ideia central de que existe uma camada de informação acessível por essa sensibilidade às energias foi aplicada de forma bem criativa em muitos domínios da vida. Pelo menos da visão dos praticantes e das fontes que descrevem a técnica, claro. Agora, um ponto que parece gerar bastante confusão e que uma das nossas fontes, aquele texto Alquimia Operativa, aborda bem diretamente, é a diferença entre radiestesia e radiônica. Muitas vezes a gente ouve os termos como se fossem a mesma coisa, mas segundo essa análise aí, não são não. Aqui é onde fica realmente interessante. A distinção principal que eles apresentam é: radiestesia é fundamentalmente sobre detectar, sentir, ler as energias. É a fase da investigação, usando as ferramentas como o pêndulo, a vareta. Exato. Já a radiônica seria sobre emitir, projetar, atuar sobre essas energias, e geralmente com a ajuda de aparelhos específicos. O fascinante aqui é essa separação de funções, né? Um para diagnosticar, outro para tratar, digamos assim. A radiônica, como está descrita em detalhes lá na fonte Alquimia Operativa, ela se basearia no uso de equipamentos. Equipamentos que teriam sido desenvolvidos ao longo do século XX por pesquisadores como Albert Abrams, George Delaware, T. Galen Hieronymus. A fonte até menciona uns aparelhos mais modernos, tipo o Orion 2. Esses aparelhos, a ideia é que eles seriam capazes de gerar e emitir frequências vibracionais muito específicas, representadas por códigos numéricos, padrões geométricos, frequências de cores, de florais ou até equivalentes a remédios homeopáticos. Nossa! Com o objetivo de reequilibrar um sistema à distância, seja uma pessoa, um animal, uma planta até um ambiente. A lógica que eles sugerem é usar a radiestesia para achar o problema e a radiônica para mandar a correção energética. Entendi. Então, radiestesia capta, radiônica emite. Mas e a tal da mesa radiônica? Isso aí é a mesma coisa que radiônica? Muita gente fala disso hoje. Ótima pergunta, porque a confusão é super comum mesmo. E a resposta, segundo essa mesma fonte Alquimia Operativa, é um claro não. A mesa radiônica seria uma criação bem mais recente, com uma base considerada mais esotérica. Ela normalmente envolve um gráfico impresso, sabe? Com um monte de símbolos juntos, astrológicos, cabalísticos, florais, arcanjos, sei lá. E o trabalho é feito sobre esse gráfico usando um pêndulo. Ah, então usa o pêndulo também. Usa o pêndulo, mas a diferença crucial é que a operação da mesa radiônica dependeria muito mais da intenção, da capacidade de mentalização e da conexão espiritual do operador do que de ficar ajustando o botão em equipamento físico, como na radiônica clássica que descrevemos antes. São abordagens e até posturas de operador bem diferentes. Entendi a diferença agora. Radiestesia investiga, radiônica clássica emite com aparelhos, mesa radiônica opera sobre gráficos com um componente mental e esotérico bem forte. Essa distinção é importante mesmo. Voltando um pouco para a radiestesia aqui no Brasil, a gente achou informações sobre a BRD,
Associação Brasileira de Radiestesia e Radiônica. Pelo site deles, dá para ver que foi fundada lá em 1998 e por um grupo interessante, que incluía profissionais de áreas bem diferentes, tipo médicos, geólogos. O objetivo que eles declaram é divulgar as práticas de forma séria, tentar sistematizar o conhecimento, lutar contra a desinformação e o charlatanismo, que infelizmente podem rondar essas áreas, né? E, claro, unir os profissionais e os pesquisadores brasileiros. Sim, eles parecem bem ativos. Mencionam até um Congresso Nacional planejado para 2025. Isso mostra que tem uma comunidade aí se organizando, buscando reconhecimento. E essa busca por organização e reconhecimento tem um reflexo interessante naquela discussão sobre a presença da radiestesia na saúde pública. Aquela pesquisa acadêmica que a gente analisou, a Terapias Alternativas, investiga justamente isso. Como a radiestesia, dentro do guarda-chuva maior das práticas integrativas e complementares, as PICs, é percebida e talvez integrada no SUS. Isso tudo está ligado à Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, a PNPIC, que foi criada em 2006. Foi um marco, né? Reconheceu oficialmente várias terapias não convencionais. E o que esse estudo específico lá de Santa Catarina descobriu? Como o pessoal da saúde lá encara isso? Olha, os achados mostram bem a complexidade da coisa. De um modo geral, teve uma aceitação positiva das PICs entre os profissionais de saúde entrevistados na atenção básica, enfermeiros, técnicos, agentes comunitários. As práticas mais conhecidas e usadas lá naquela região específica eram a acupuntura e a auriculoterapia, o que é bem comum no Brasil todo, na verdade. Certo. Muitos viam as PICs como ferramentas complementares valiosas, que poderiam ajudar a reduzir o uso de remédios e oferecer algum tipo de cuidado para populações mais carentes, com poucos recursos. Contudo, Sempre tem um contudo, né? sempre tem. Surgiram preocupações importantes, principalmente entre os médicos que foram entrevistados. Primeiro, a necessidade de garantir que os terapeutas sejam bem qualificados. Segundo, o risco, que é real, de pacientes abandonarem tratamentos médicos convencionais com eficácia comprovada para ficar só com as práticas alternativas. E terceiro, a questão sempre delicada de onde investir o dinheiro público na saúde, quais são as prioridades. O estudo também mostrou as posições dos conselhos profissionais na época. O de psicologia ainda estava avaliando, o de enfermagem apoiava a atuação dos enfermeiros em PICs, o de medicina mantinha uma postura mais resistente, mais cética, e o de odontologia já aceitava algumas práticas, como a acupuntura para coisas específicas. Se conectarmos isso ao quadro geral, a gente percebe o desafio enorme que é integrar saberes, com origens e bases de evidência tão diferentes, dentro de um sistema de saúde moderno, público e universal como o nosso SUS. É um debate bem complexo mesmo. E para quem está ouvindo tudo isso e fica curioso, talvez pensando, será que eu posso aprender isso? O que as fontes dizem sobre aprender radiestesia? É um dom especial ou é algo que se aprende com treino? Olha, a mensagem que aparece com frequência em fontes como SEGS, Gilistory e Introdução à Radiestesia é que, em princípio, qualquer pessoa poderia desenvolver essa sensibilidade. Não seria um dom para poucos escolhidos, sabe? Seria mais uma habilidade que exige, principalmente, disciplina, prática constante, estudo sério e muito treino. A recomendação que sempre aparece é buscar cursos, formações com instrutores que sejam qualificados e experientes, justamente para evitar cair em cilados ou práticas meio duvidosas que podem existir por aí. Entendi. Então exige dedicação. E quais seriam os desafios nesse aprendizado? O que é mais difícil? Além da disciplina, que já é um desafio, um ponto que eles ressaltam muito é a necessidade de aprender a esvaziar a mente e desenvolver a neutralidade. É preciso ter sensibilidade para captar as supostas respostas do pêndulo, mas, ao mesmo tempo, ter um cuidado enorme para não deixar que as próprias expectativas, crenças, medos, desejos da gente interfiram no resultado. O famoso viés de confirmação, né? Ah, sim. Ver o que a gente quer ver. Exatamente. O processo de aprendizado, que fontes como a WeMystic descrevem, envolve uns passos práticos. Limpar as ferramentas, preparar calmamente, focar na pergunta, estabelecer a conexão com o instrumento. Talvez começar testando com perguntas que você já sabe a resposta, tipo, meu nome é fulano,
só para calibrar. E ter paciência, persistência, mente aberta. Isso levanta uma questão importante, que é justamente esse debate sobre o papel da mente do operador. Algumas abordagens vão enfatizar a necessidade de ser um canal o mais neutro possível. Outras, como aquela discutida em alquimia operativa, sugerem que a própria intenção e o foco mental do radiestesista são cruciais para o processo funcionar, especialmente na chamada radiestesia mental. Essa tensão entre ser objetivo e a subjetividade parece ser parte da prática. Então, o que tudo isso significa no final das contas? Olhando para essas fontes todas, a gente vê a radiestesia descrita como uma prática fascinante, né? Com ecos de saberes muito antigos, mas que continua viva, se adaptando, buscando seu espaço no mundo de hoje. Ela propõe usar ferramentas simples, como o pêndulo, para tentar acessar um nível de informação através de energias sutis, com um leque de aplicações que vai do mais pé no chão, como achar água, até o terapêutico, o bem-estar. Vimos também a diferença importante para a radiônica, que é focada na emissão, e para a mesa radiônica, que tem essa pegada mais esotérica. E acompanhamos um pouco da jornada dela para se organizar aqui no Brasil e os debates sobre como ela pode ou não se encaixar na saúde pública, o que reflete um diálogo bem maior entre diferentes formas de conhecimento. Exato. E para a gente fechar, talvez deixar uma provocação para quem nos ouve, algo que sai dessas discussões, mas convida a gente a pensar um pouco além. De que forma essa exploração de conceitos como energia sutil, intuição amplificada, conexão mente-corpo-ambiente, mesmo que a gente faça isso com um olhar crítico, investigativo, de que forma isso poderia nos ajudar a repensar nossas abordagens sobre saúde, sobre bem-estar, sobre a nossa relação com o lugar onde a gente vive e até sobre como a gente toma decisões, num mundo tão cheio de dados, de algoritmos, mas que talvez esteja buscando uma conexão mais profunda, seja ela qual for. Fica aí a reflexão sobre como esses saberes, sejam eles antigos ou reinventados, dialogam com essa nossa busca de hoje por sentido, por equilíbrio e por informação.